Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem? Eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28 em diante, que diz assim: a promessa do derramamento do Espírito. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé do seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, amados? Vamos lá, que diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que o Senhor está falando para as nossas vidas, para o nosso coração neste dia de hoje, é que verdadeiramente nós já vivemos, as Escrituras relata que teve esse grande derramamento do Espírito Santo do Senhor, E não só foi um, nem dois, teve vários avivamentos, entende, irmãos? Mas após esse, eu creio que foi em Atos, que Jesus disse: eu voltarei para o Pai, mas enviarei o Consolador. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de todo o poder. Sabe, lá em Atos. Então, aconteceu que veio descendo, voando e pousando sobre os discípulos e todo aquele homens que estavam reunidos, línguas repartidas como de fogo, sabe, pousando sobre eles e eles falando em línguas estranhas, tá certo, irmãos? E eu creio que aquele momento foi um grande avivamento, E as pessoas pensaram que os discípulos estavam embriagados e terminou que Pedro se posicionando e pregou o evangelho, disse que foi aquilo ali estava se cumprindo, era a profecia do Antigo Testamento, sabe, das Escrituras. E então se converteu mais de 3.000 vidas, sabe, ao Senhor. E após isso, irmãos, eu creio que aconteceu muito mais, sabe, e que a Bíblia não relata, mas aconteceu sim. E se a gente pesquisar as histórias,
diversos homens, né, grandes homens de Deus, foram porta-voz desses avivamentos, né? Para acontecer um avivamento, irmãos, é necessário que o povo saia da zona de conforto, sabe? Para que o povo saia da mesmice e aceite pagar o preço. Irmãos, não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, mas aqueles que decidem orar por uma nação, por uma geração, sabe? Que se entrega totalmente aos planos de Deus e não quer saber dos seus interesses próprios. Tá certo, irmãos? Então, é amizades que a gente abdica, né? Abre mão. Muitas das vezes família, filhos, esposa, os pais, para viver e fazer a obra do Senhor. Mas eu creio que o Senhor tem preparado a sua noiva, a sua igreja, para um grande avivamento. Tá certo, irmãos? Por conta que ele diz aqui: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor os chamar. Tem um povo que faz a obra do Senhor. A salvação que ele prometeu já está garantida para esse povo. Mas tem um outro povo que invoca o nome do Senhor. Então, por isso também será salvo. Tá certo? Mas o interessante de tudo é que ele fala: antes que aconteça o grande dia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, veja só o que acontecerá. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão. E os seus jovens terão visões. Acontece nos dias de hoje, não é mesmo? E continuando que diz: até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá, se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Esses sinais também aconteceram já. Tá certo, irmãos? Muitos relatos da lua se transformar em sangue, sabe, em cor de sangue, o sol ficar todo escuro, sabe, escuro. E a gente vê que Jesus está às portas, irmãos. Breve ele voltará. Por que ele não voltou? Não sei. Eu entendo, porque ele é longânimo, ele quer salvar a todos. Ele morreu por quem? Por todos, irmãos. Então ele quer salvar a todos. Mas é necessário que os tempos, o fim dos tempos seja abreviado, para que até os escolhidos, os salvos, não se percam por causa da iniquidade, da maldade deste mundo, que acontece dia após dia, entende? Então Jesus está às portas, e eu peço encarecidamente que você seja alguém que derrame o teu coração aos pés de Jesus. Irmãos, se derrame no Senhor.
o Espírito Santo de Deus, cada vez mais que a gente busca, mais é dado, mais é entregue e a gente vai viver o sobrenatural de Deus. Mas para isso a gente tem que se permitir viver um novo da parte do Senhor. Tem que buscar Ele em espírito e em verdade. Porque é esses que o Pai procura, verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, não faça nada superficial. Cave o poço, vá mais profundo. Deus quer te honrar. Deus quer te fazer viver coisas novas, sobrenaturais. Aquilo que o olho viu, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou ao coração do homem, são as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem para dar a eles, sabe? Então, irmãos, da mesma forma que Deus operou na vida dos discípulos, não será diferente que Ele operará milagres através de sua vida. Não tem nenhum super-herói, mas tem sim obedientes, homens tementes, fiéis ao nome do Senhor, à palavra de Deus, sabe? Que ousa ir contra o destino, o caminho que o mundo está percorrendo, né? A pessoa vai e faz o caminho contrário. Então, paga o preço de renúncias para viver em santidade e agradar ao Senhor. Então, você vai receber visões, vai ter sonhos proféticos e vai estar por dentro de tudo que o Senhor for fazer, porque Ele não faz nada sem antes que revele aos seus, tá certo? Então creia nessa palavra, porque Deus é poderosamente fiel e para fazer sempre mais, sabe? Daquilo que a gente esperamos, daquilo que a gente imaginamos, porque Ele é o Deus do impossível. Creia tão somente. Então, que Ele venha fazer o que está descrito aqui no livro de Joel, o avivamento da igreja, o grande avivamento para o arrebatamento e a igreja do Senhor e morar no céu, sabe? Eternamente na presença do Senhor. Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Que Deus abençoe a todos, sem exceção, e não se esqueça, Jesus te ama e eu também. Vamos orar para entregar essa mensagem e edificar cada vez mais a nossa vida, né? Amém? Oremos. Pai nosso, amigo fiel, continua conosco, fazendo tudo aquilo que nós não podemos fazer. Enche-nos de Ti, Senhor, transborda-nos de Ti, meu Pai, dia após dia em Tua presença, fazendo tudo aquilo que não podemos fazer. Ô Senhor, obrigado por ter nos alcançado, por ter marcado esse encontro tão precioso em nossas vidas, nesse dia de hoje, nessa manhã, meu Pai. Que o nosso dia, a nossa semana, o nosso mês, ano, seja abençoado e repleto das Tuas maravilhas, da Tua glória, misericórdia, sinais e prodígios. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima mensagem. Tchau!